Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é super agradável e direcionado para você que já está empreendendo ou que deseja empreender, tem nas veias essa vontade, esse desejo do empreendedorismo. A nossa super convidada de hoje é a Fernanda Vasconcelos, ela que vem falar no Fórum Empreender da Associação Comercial e Industrial de Cascavel na noite dessa quarta-feira. E o nosso bate-papo certamente vai servir para você em muitas nuances, porque o foco aqui é te estimular o empreendedorismo e aquele empreendedorismo que vai te levar ao sucesso. Perfeito. Fê, seja bem-vinda ao Diálogos com a Ju. Obrigada, Ju. É um prazer vir aqui no podcast falar sobre um assunto que eu gosto tanto e que é extremamente necessário. Isso é muito legal. A gente sempre é acompanhado por pessoas que estão envolvidas com o empreendedorismo. De certo modo, quase todas as pessoas têm no sangue ou um desejo muito grande de empreender. Mas, para que a gente possa abrir o nosso podcast, que recado ou que mensagem você costuma dar às pessoas que gostariam de empreender ou que estão começando um processo de empreendedorismo e que não sabem necessariamente para que lado seguir? É um desafio, mas é um desafio completamente possível de ser realizado. Eu mesma minha formação é como professora, então eu passei muitos anos em CLT e aí eu fiz essa migração, né? Eu migrei ali para o empreender. E o que eu costumo dizer é que você precisa reaprender, são novas habilidades que você precisa desenvolver. Então, de repente, a pessoa vai começar a empreender. E aí, como é que eu faço? Tem muita coisa que ela vai precisar aprender. Muitas vezes, aquilo que você trabalhava ali numa empresa, como CLT, não são as habilidades necessárias que você vai ter que ter agora. E o principal ponto chama-se autoconhecimento. Pode parecer que a gente fala, mas não é tão importante. É, porque quando você vai começar uma empresa nova, quando você vai empreender, você vai ter que lidar com muitas situações de medo, você tem que ser muito persistente, você vai ter que ser uma pessoa muito resiliente. Então, quanto mais você se conhece, mais você identifica o seu propósito, por que você está fazendo aquilo, mais clara fica a jornada para você. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de lidar com os nãos. Sim. No empreendedorismo, você precisa aprender a lidar com os nãos de uma forma muito sadia e entender, esse foi o não, mas o próximo deve ser um sim, vou trabalhar para que seja um sim. Como as pessoas encaram no processo de empreendedorismo o não pelo não? Porque a gente, quando é empreendedor, a gente leva o nosso negócio, nosso produto, nosso serviço. Se fosse para 100% das pessoas, que 100% das pessoas, olha, eu quero, eu preciso, eu vou implantar, seria perfeito, o mundo perfeito, mas não é, né? Não é. Não é. E aí, por isso, de novo, tocar no assunto do autoconhecimento, sabe? De você se fortalecer. Eu falo que o empresário, ele precisa ter muita clareza daquilo que ele quer. Então, vamos supor, nesse cenário que você trouxe, nem todo mundo vai comprar. Até porque a gente não compra todos os produtos. Claro. E a gente não compra por uma série de fatores. Às vezes você não é o momento da compra. Às vezes é porque você, naquele momento, preferiu dar um tempo, investir o dinheiro em outra coisa. Claro. Então, a resiliência, sabe? Esse olhar de entender o seu propósito e falar, ok, ela não era o cliente para mim naquele momento, mas vão existir outras. É um processo de se reinventar o tempo todo e entender que quando você tem muita certeza do que você está entregando, entrega com qualidade, essa venda não aconteceu, precisou lidar com aquele não, provavelmente em algum momento aquilo vai desenrolar em outra situação, Claro. vai vir um outro cliente. O importante é você manter a persistência naquilo. Bom, no comecinho da nossa conversa, você falou assim, olha, eu fui professora, fui CLT, e aí um determinado momento virou a chave. E que momento foi esse? Como é que isso aconteceu? Muito legal. Assim, eu comecei minha trajetória falando bastante sobre a zona de conforto. E isso é uma das coisas que fazem com que as pessoas não vivam as experiências que elas podem viver. Então, a gente fica naquela zona de conforto. Eu trabalhei muitos anos em sala de aula e era apaixonada pelo que eu fazia. Foi um período muito bom, que inclusive me trouxe muito bagagem hoje para trabalhar equipes, enfim. Mas chegou uma hora que eu senti o desejo de fazer mais. Senti o desejo é como se fosse romper, sabe? Romper mesmo barreiras em vários aspectos. E aí foi onde eu busquei, né? Hoje eu trabalho também com palestras, além de trabalhar com a parte de consultoria para empresas. E eu comecei pela palestra. Então, eu comecei a desenvolver ali as palestras, veio o período de pandemia. Então, me reinventei, foquei bastante no digital, que me trouxe um retorno bem legal. E fui
fui fazendo essa jornada de transformação. Mas eu digo que o que me fez querer vir para o empreendedorismo foi muito essa ideia de você conseguir ser responsável pelo seu resultado. Então, quanto mais eu foco no meu trabalho, mais eu tenho resultado. Eu determino quanto eu vou receber, sabe, de salário, eu determino até onde eu vou. Porque é você criar uma estratégia, que obviamente não é fácil, focar naquilo, mas você consegue avançar. Você consegue avançar e você vai meio que ditando o nível ali de crescimento, de expansão. Então, essa liberdade que eu busquei, de crescimento também, de oportunidades de crescer. Isso faz quanto tempo? Que eu empreendo faz uma média de 5 anos que eu estou no processo de empreender. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. E foi dolorido para Demais. você deixar a sala de aula? Demais. Demais. Porque aí a gente chega num outro ponto. Exato. A dor, ela também faz parte do processo de empreendedorismo. Muito. E eu falo assim, eu não saí da sala de aula porque eu estava insatisfeito. Eu trabalhava num colégio maravilhoso. Eu me sentia muito Com crianças, feliz. adultos? Adolescentes. Eu me sentia muito feliz. Eu saí, eu fiz a transição porque eu queria algo a mais. Então, nem sempre a gente vai sair da zona de conforto porque tá ruim. Às vezes tá confortável mesmo, tá bom, tem estabilidade, tudo ali, mas você quer algo mais. Foi um processo muito difícil, porque como eu disse para você, as habilidades que eu tinha, eu como profissional, CLT, eu era excelente, mas quando eu vim pro empreendedorismo, eu falei, opa, essas habilidades, elas não funcionam na totalidade para cá. Eu vou ter que aprender outras coisas que eu não sabia. Por exemplo, vender. Eu não sabia vender, eu não sabia fazer gestão de pessoas, eu não sabia fazer uma gestão financeira voltada para a empresa, fazer da minha vida, mas não para a empresa. E isso começa a gerar na gente muitas dores, medo, o medo do crescimento. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu quero que a minha empresa cresça muito. Esse é o meu sonho. Só que quando ela começa a crescer, você fala, peraí, mas aí tá indo as rápido nossas demais. crenças limitantes. Exato. Lá, né? Será que eu vou conseguir dar conta? E você começa a travar o processo. Então, assim, é um processo que realmente é a dor do crescimento. Onde você tá vendo a coisa acontecer, às vezes não acontece como você planejou, aí você precisa se reinventar o tempo inteiro. Claro. Então, o empreendedor, ele tem que ser extremamente resiliente, porque ele vai passar por altos e baixos e ele precisa manter o foco dele naquilo. Por que é tão difícil aprender a aprender? Exatamente. Exatamente. Por que isso é tão difícil? Porque há 5 anos, você certamente encontrou pessoas que lhe deram a mão, que foram extremamente importantes para você nesse processo. Hoje, você faz isso pelas pessoas. Exato. E como é esse processo? Porque você não deixou de ser professora, você continua sendo professora em um nível diferente. Isso. Como é esse processo de ensinar quem quer aprender? Aí você falou a palavra-chave, né? Quem quer aprender. Na hora que eu decidi, falei, bom, eu vou fazer uma transição de carreira. Eu tenho 2 crianças pequenas, eu tenho o Nicolas de 11 anos e o Theo de 8. Então, eu precisava fazer um processo muito consciente, né? Porque eu tinha ali uma família e todo o processo, então eu fiz uma transição de carreira. A partir do momento que eu decidi, a primeira coisa que eu fui buscar foi alguém que pudesse me ajudar nessa transição. Porque assim, às vezes a gente vai desbravar num determinado nicho ou para uma determinada atividade que você não tem ideia. É como se você mergulhasse num rio que você não sabe a profundidade e você não sabe nem nadar. Mas você fala, eu vou tentar. Então, eu sempre busquei, e isso para mim me trouxe, Ju, muito mais clareza, organização e principalmente os meus passos foram mais sólidos e mais rápidos. Por quê? Porque eu sabia o caminho. Então, eu tinha mentores, sempre tive, ainda tenho mentores que vão me ajudando, vão me orientando. Então, você fala, não vai para esse caminho. Esse caminho aqui, não vai por esse que é mais assertivo. E você diminui. E hoje, o que eu faço dentro das empresas, né, nas empresas que eu atendo, é justamente esse processo de consultoria. E isso é fantástico. Por quê? Porque você diminui os erros. Claro. Principalmente quando você começa a abrir uma empresa nova, a tendência é que você quer colocar toda a energia e todo o dinheiro que você tem em alguma coisa específico. E às vezes não é a hora de você investir naquilo. Então, vou dar um exemplo. Eu ajudei uma pessoa a tirar um projeto que ela tinha de uma cafeteria e ela ia fazer um investimento muito alto em uma máquina que naquele momento não era necessário. Então, a gente mostramos, estudamos, falamos, olha, agora não. Vamos pegar esse dinheiro, vamos investir em outra área. E aí deu super certo e agora ela conseguiu comprar a máquina. Mas no calor da emoção, ela iria fazer um investimento muito alto em uma coisa que naquele momento não era o essencial. Então, você minimiza os erros, né, desse empreender. Claro, e nada como pessoas que já têm expertise. Sim.
Em diversas conversas, e até aquilo que a gente conversava nos bastidores antes, em diversas conversas com empreendedores, pessoas que têm posição de liderança na associação comercial, sempre nos vem a alegação do seguinte: às vezes a resistência em aprender, em desenvolver novas técnicas, vem de pessoas que já estão há muito tempo à frente dos seus negócios. Mas também tem a sucessão, e a sucessão precisa ser pensada de uma forma muito sadia e equilibrada, para que as empresas se mantenham, né? E tem as pessoas que estão chegando agora e querem empreender. É mais fácil conversar com quem está chegando agora ou quem já está há muito tempo? Interessante essa pergunta, viu? Porque a gente tem dois cenários. Geralmente a pessoa que está começando agora, ela está mais aberta. Então ela fala, me ensina, eu quero aprender, claro. Mas gerenciar talvez um pouco da emoção dessa pessoa é mais difícil. Porque ela não tem, vamos supor, a resiliência, claro. É tudo muito novo, às vezes ela tem uma expectativa errada, ela acha que as coisas vão acontecer para ontem, e aí as coisas começam a dar certo, mas a pessoa tem uma expectativa tão lá no alto que ela não consegue entender que é uma jornada. Então eu costumo dizer que é aquela pessoa que está muito motivada e aí por alguns momentos ela acaba se fechando um pouco e pensa, não está dando certo porque eu queria que já estivesse nesse nível, então tem essa dificuldade. Alguns que já estão há mais tempo, às vezes eles criam algumas barreiras, eles têm a maturidade, têm experiência, porque vivenciaram muitas situações, mas não se abrem para o novo. E assim, não existe possibilidade de você ser um empresário e você não estar aberto para o novo, não existe. Porque assim, se você não se atualiza no seu produto, você fica para trás. Claro. Se você não se atualiza na maneira de se comunicar com a tua audiência, as mídias sociais, você fica para trás. Se você não se atualiza na gestão de pessoas, você fica para trás. Exato. Muito se fala assim, essa geração de agora é uma geração difícil, mas é essa geração que a gente tem para trabalhar. Então, ou você aprende a gerenciar essa geração nova, ou você vai ter uma empresa de pessoas que já se aposentaram e você não vai ter isso. Então, é muito importante que o empresário, seja de qual segmento, de qual nível que ele esteja, ele pense, eu não posso nunca parar de me atualizar e de aprender, porque senão eu fico para trás. Me permita compartilhar uma experiência. Claro. Eu dou palestras na área de comunicação e falo para as pessoas como é importante elas focarem na comunicação, independente de que negócio elas tenham, o tamanho que elas tenham e onde elas gostariam de chegar. Porque uma boa comunicação faz toda a diferença. E aí, numa determinada palestra, numa associação comercial também, uma pessoa levantou a mão e falou assim, mas eu sou empreendedor já há 50 anos e eu sempre fiz assim, sempre deu certo e eu não preciso ir para as redes. Só que o concorrente dele já estava engolindo ele. Como falar isso de uma forma sutil e incentivar para que essas pessoas possam, no mínimo, estarem relativamente abertas para ouvir o que se tem a dizer sobre o assunto? Então, as redes sociais é muito interessante, né? Porque, assim, o empresário, ele precisa entender que a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que traz resultados, entende? Então, por exemplo, a sua empresa pode estar faturando valor X, você tá ok, mas você quer para o próximo nível. E se, de repente, a rede social, ela vai trazer para você um número maior de vendas, vai trazer ali, você precisa estar lá, porque as pessoas, antigamente a gente ia comprar, a gente passava em frente a uma loja, a gente via a vitrine, a gente entrava. Hoje você compra do celular, você está sentado, você faz o pedido, chega na tua casa. Quando você não está nas redes sociais, você se limita a uma região. Quando você está nas redes sociais, você se limita ao mundo. Você se limita não, você abre possibilidades para o mundo. Qualquer pessoa pode comprar o seu serviço ou o seu produto. Então, quando você começa a entender isso, você começa a perceber quanto de dinheiro você está deixando na mesa. Você poderia estar num outro nível. Tem empresas que eu atendo hoje que elas estão 100% no digital e estão faturando muito. Muito. E elas 100% gerenciam ali um Instagram, às vezes um canal no YouTube e todas as vendas vêm dali. Então, é aquilo, de novo, aquilo que a gente falou, você está aberto às novidades, está aberto às possibilidades que vão surgir. Tem empreendedores que têm muita dificuldade de abrir o Instagram, de fazer um stories. Existem diversas ferramentas que você pode utilizar. Não necessariamente você tem que estar o tempo inteiro ali, mas você pode ter uma equipe que faça isso. Claro, uma empresa especializada. Exatamente, para que você consiga atingir o público que está lá. E entender que isso não é gasto, isso é investimento. Exato. Eu falo que a minha transição de carreira, ela aconteceu no Instagram. Ela aconteceu no Instagram. Olha que exemplo prático. Não, muito, porque assim, eu fui construindo isso, chegou um período de pandemia, e nesse período de pandemia eu falei, e agora?
E eu comecei a fazer lives, eu comecei para o Instagram e dali eu comecei a ganhar um posicionamento, dali eu comecei... Hoje, 90% dos meus contratos e clientes vêm do Instagram. Olha que incrível. Entende? Isso. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente não tem noção do potencial que tem. Hoje eu atendo empresas que faturam muito dinheiro e a venda é feita todo pelas redes sociais. Inclusive empresa aqui na região, né? Inclusive empresa aqui da região, exatamente. Isso é muito bacana. No bate-papo dessa noite, na Associação Comercial, você também vai falar sobre a questão do gerenciamento de pessoas. Sim. Também é uma coisa que a gente falava um pouquinho nos bastidores antes, porque é um desafio enorme gerenciar pessoas. Como fazer isso de uma forma saudável, equilibrada e que se mantenha um ambiente bacana para o trabalho? Primeiro ponto é entender que você precisa das pessoas. Então, você pode ter uma empresa maravilhosa, pode ter os melhores equipamentos, mas quem vai estar gerenciando esse equipamento ou lidando com isso são pessoas. Então, a verdade é que a gente consegue resultados quando a gente consegue ter um time forte. Quando você tem um time forte, você multiplica a sua mensagem, você multiplica a sua entrega e os seus resultados, eles vêm de uma maneira muito mais expressiva. Então, não tem para onde fugir, você precisa das pessoas. Agora, é fácil gerenciar pessoas? Não. Cada pessoa tem uma bagagem, cada pessoa tem uma crença, cada pessoa tem uma personalidade, um comportamento. Então, primeiro ponto é você entender que um líder, e aí quando a gente fala o líder, ele é o dono da empresa, ou ele é o líder ali daquela equipe, ele precisa gostar de gente. Eu falo que é muito assim, né? Ah, eu quero ser um jogador de futebol, mas eu não quero jogar bola. Não existe isso. A mesma coisa, eu quero ser um líder, eu quero ter pessoas da minha equipe, ou um dono de empresa com vários funcionários, mas eu não gosto de gente. Então, o primeiro ponto é gostar de pessoas. O segundo ponto é investir nisso. A gente não aprende a liderar, a gente não aprende a gerenciar pessoas na escola, a gente não aprende. Você precisa falar assim, eu preciso aprender a gerenciar pessoas se eu quero que o meu colaborador continue na empresa. Se eu quero que esse colaborador esteja engajado, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para ter um time comprometido? Para ter um time que realmente consiga fazer entrega? Porque hoje eu ouço muito, Ju, das pessoas falando, está muito difícil, você não encontra mais colaborador. E eu posso falar para você, está difícil, mas existem empresas que estão com colaboradores excepcionais. Então, é fundamental que o empresário, que o empreendedor esteja conectado a grupos que ajudem ele a encontrar aquele objetivo. Porque senão ele realmente só enxerga os problemas. E aí é muito o que eu falo. Quando você está muito imerso aos problemas da sua empresa, você fica focado no operacional. Preciso dar conta, preciso dar conta. E você para de pensar na estratégia. E aí é onde você estaciona e não consegue mais crescer. Não se isole nos seus medos, nos seus receios e nas suas dores. Exatamente. Né? O compartilhamento disso vai te fortalecer, inclusive, nesse processo de avanço, de vou respirar. Recentemente, a gente conversou com as meninas, vou falar as meninas da Sessão Comercial, que escreveram um livro, Legal. A Voz da Sororidade, e aí elas compartilhavam algumas histórias, e uma delas disse assim pra gente, olha, no momento em que eu cheguei na Associação Comercial, eu estava muito fragilizada, meu negócio não caminhava bem, e aí eu ouvi um depoimento de uma outra mulher falando de como ela superou, de coisas que ela passou muito semelhantes às que eu passei, e ela falou, eu vou permanecer, porque ela estava pronta para desistir do negócio. É isso. Eu vou permanecer porque eu vou dar a volta por cima. O dar a volta por cima depende de mãos também, né? Depende. Não dá para fazer isso sozinho. Não dá. E é isso que a gente fala, né? Vamos pensar na seguinte situação. Por isso que eu falei que é um exercício o tempo inteiro de resistência, é um exercício o tempo inteiro de se conhecer, de olhar para dentro de si, ter essa percepção de eu vou conseguir dar conta. Só que você não precisa dar conta sozinho porque se torna muito pesado. E é neste momento que você precisa de apoios, que você precisa de mãos, que você precisa de parcerias, de conexões. E quando a gente consegue ter isso, é mais rápido. Claro. Você vai para o próximo degrau com muito mais certeza, com muito mais clareza e você diminui esse processo, esse sofrimento, digamos assim, porque você não está mais sozinho. E é isso que você falou, às vezes uma conversa, um podcast como esse que você está assistindo, faz você virar a chave, você fala assim, era isso que eu precisava para ir para o próximo nível. E isso vai te dando força para você conseguir avançar. Claro. E dentro da Associação Comercial existem inúmeros núcleos. A mensalidade é mínima, assim, é investimento, não é gasto. Sim. E traz ainda a possibilidade de ver pessoas como você que estarão no Fórum Empreender e que vai abordar esses temas e quais outros. Acho muito, muito interessante, eu estava dando uma olhada em tudo que a associação faz, eu achei muito incrível, porque as pessoas elas não têm noção da riqueza que é. E isso é a primeira coisa que o empresário e o empreendedor ele precisa trabalhar.
investir em conhecimento não é gasto. Nunca. Nunca, nunca. Por que que não é gasto? Porque, às vezes, o que ele vai ouvir numa palestra, o que ele vai ouvir numa mentoria, numa consultoria, vai fazer com que ele economize demais. Que um erro que ele ia cometer, que ia custar muito, seja, de repente, ali minimizado, ou ele não faça aquilo. E ali você começa, então, a crescer. Eu tive uma palestra e me ajudou a ter uma expansão no negócio, comecei a vender muito mais só por causa daquela orientação. Então, assim, o empresário, o empreendedor, ele precisa investir em conhecimento. Ponto. Se ele estacionar, ele vai também estacionar os seus ganhos. E aí, dentro do que eu vou trazer hoje lá na associação, eu vou falar sobre os 4 segredos dos empresários líderes de sucesso. Então, como que a gente vê tantos líderes, tantos empresários que tiveram sucesso? O que eles aprenderam durante essa jornada? E ali eu vou abordar 4 itens que para mim são essenciais dentro desse processo, onde vai fazer com que esse empresário consiga ir para o próximo nível, né? O primeiro é realmente ele ser líder da sua própria empresa, ele entender assim, mas o governo, mas a economia, mas o colaborador, a empresa é sua. Então, assim, assumir este papel de liderança e falar, eu vou fazer o que for necessário para que isso aconteça é fundamental. Quando você terceiriza a culpa, você simplesmente não consegue avançar. E a segunda característica que eu coloquei é construção de time forte. Então, o empresário que está sobrecarregado, que faz tudo sozinho, ele não avança. Então, ele precisa de pessoas, ele precisa de ter equipes, ele precisa ter diamantes. Eu uso muito essa expressão, que é uma equipe de diamantes que precisam ser lapidadas, não existe ninguém pronto. Então, às vezes fala, eu queria contratar essa pessoa, eu queria que ela viesse prontinha. Não existe. Não tem. Ela vai precisar ser treinada para ter as características da empresa, visão, missão e etc. E aí, trabalho também a questão da gestão do tempo e da produtividade. Então, aprender a gerenciar suas 24 horas do dia, entender que a gente não precisa dar conta de tudo e que existe algo fundamental, que é a questão de saber estipular as prioridades. Às vezes a gente gasta muito tempo em coisas que não são importantes, que não vão nos trazer resultado. E aquilo que é importante a gente terceiriza ou esquece, deixa para lá. Então, gerenciar o tempo faz com que você alcance melhores resultados. E a última que eu coloco é você acreditar mesmo quando as pessoas não acreditarem. Quando a gente pega história de grandes empresários, a gente percebe o quê? Que às vezes eles faliram, às vezes eles passaram por uma situação de crise muito grande, às vezes a pessoa não acreditava, mas eles falaram, eu acredito no meu projeto, eu acredito no meu sonho, mesmo que ninguém esteja acreditando, e por causa disso eu vou dar a volta por cima. Isso é sensacional. Aí, provavelmente, algumas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento podem pensar assim, olha, eu sou um pequeno empreendedor, eu tenho uma microempresa, eu não tenho como contratar uma consultoria de uma profissional como você, mas eu gostaria de saber mais. Essas pessoas também podem te encontrar. Você falou que 90% dos seus clientes vêm pelo Instagram. Sim, As pessoas podem te encontrar nas redes sociais e captar ali muitas informações. Muitas. E hoje, assim, eu me preocupo muito com todos os públicos, porque eu já passei por muitas fases e eu sei que tirar o projeto do papel dá muito trabalho. Em muitos momentos, você paga para trabalhar, então você fala, estou investindo, o que eu ganho é para investir no meu próprio negócio. Então, hoje eu tenho vários formatos. Então, eu tenho mentorias em grupo, que tem um valor super acessível. Eu tenho mentorias, que ela é mais voltada ali para a equipe, para treinar os times. Eu tenho consultorias, e aí são consultorias para o dono da empresa. Então, hoje eu construí uma esteira de produtos onde eu consigo atender desde a pessoa que está tirando esse projeto do papel até um grande empresário, que tem uma grande indústria, uma grande empresa. Justamente por quê? Porque a gente não pode focar e achar que o empresário ou o empreendedor é só a pessoa que está ali faturando milhões e tal. Não. O Brasil é um país onde o microempresário faz com que a nossa economia seja movimentada o tempo inteiro. Então, são dessas pessoas que estão sonhando, que estão montando. Muitos são o eu empresário, eu atendo muito esse público, tá? Do eu empresário. E ele está começando e ele faz tudo, ele que vende, ele que atende, ele que entrega. Mas é dali que a gente vai ter as grandes empresas que vão surgindo também. Bom, quero empreender, gostaria de empreender, estou empreendendo. Que recado que você deixa para essas pessoas? O recado que eu deixo para essas pessoas é, primeiramente, antes de mais nada, você precisa se abrir para a ideia de que você vai ter que aprender coisas novas. Não vai vir assim uma inspiração onde você vai aprender tudo da noite para o dia. Você vai precisar se colocar em movimento.
A habilidade que você tem te leva até um determinado lugar. Agora, se você quer ir para o próximo nível, você vai ter que investir nisso. E como que a gente investe nisso, Fernanda? É muito caro? Não. O exemplo da associação está aí. Pois sabe, é. são palestras muitas vezes gratuitas, é conteúdo de qualidade, às vezes uma consultoria que você consegue comprar, às vezes muita coisa, um livro que você vai lendo, tudo isso vai ampliando o teu vocabulário, vai ampliando as tuas vivências e vai fazendo com que você se fortaleça. Então, o principal ponto é, esteja aberto a aprender coisas novas e depois não tenha medo de errar. Eu vejo que as pessoas, elas deixam de avançar, de ir para o próximo passo por medo de errar. Exatamente. Né? A gente tem vergonha, errei, deu errado. De repente comecei um negócio e faliu. Vai de novo, temos próximos. Quantos empresários a gente vê aí que tentaram várias empresas, não deram certo, fecharam, abriram outro e de repente, bum, deu super certo. Então não ter medo de errar, porque naturalmente faz parte de um processo. Quero seguir a Fê, quero encontrá-la nas redes sociais, como é que as pessoas fazem isso? Eu vou adorar, eu adoro quando as pessoas me mandam mensagem, eu gosto de seguir as empresas das pessoas e vou vendo ali todo o processo. Você me encontra no Instagram como Fer Vasconcelos Oficial, tudo junto. Um L só? Um L só, tudo junto, Fer de Fernanda, né? Vasconcelos com L só. Oficial, tudo junto, você me encontra também no YouTube da mesma forma, então como Fer Vasconcelos Oficial. Se alguém mandar um recadinho para você... Pode mandar, faço questão, adoro, sou bem legal. ativa nas redes sociais, eu gosto de conversar com as pessoas, de gerar essa conexão, vai ser um prazer. Prazer foi nosso também te receber aqui, muito agradável o bate-papo, eu espero que a palestra seja maravilhosa, certamente será. E as portas estão abertas. Quando voltar para a região, já está super convidada para a gente bater um papo de novo. Vai ser um prazer, Ju. E parabéns vocês por abrir esse espaço. Aqui é uma das formas que a gente está vendo que você pode aprender, que você pode evoluir de uma maneira gratuita. Você vai assistir, vai compartilhar esse conhecimento, você vai aprender. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam também. Imagina, a gente que agradece mais uma vez a sua participação, sua disponibilidade, viu? Muito obrigada. E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ju dessa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Eu te encontro lá. Até lá. Tchau, tchau.